Esse é o único trabalho que esse idiota sabe fazer. A voz de Roberto ricocheteou nas paredes do banheiro como um tapa. Eu estava parada na porta, ainda segurando a garrafa térmica de café e o saco de pão de queijo que tinha assado naquela manhã, e vi meu filho esfregando um vaso sanitário. Rafael estava de joelhos. Sua camisa nova da empresa, aquela que ele tinha passado com tanto cuidado na noite anterior, grudava nas costas dele com suor. Seu diploma de engenharia da USP não significava nada ali, naquele banheiro iluminado por luz fluorescente que cheirava a água sanitária e humilhação. Roberto Almeida estava em pé sobre ele, mãos nos bolsos de uma calça que custava mais que meu aluguel mensal. O relógio dele pegou a luz. Caro. Tudo nele era caro, exceto seu caráter. Ao lado das pias, sua filha Camila, a esposa do meu filho, estava encostada no balcão com o celular, sorrindo como se estivesse assistindo um programa de comédia. Sua mãe deve estar tão orgulhosa, né, faxineirinho? Disse Roberto. Rafael estremeceu. Então virou a cabeça e me viu. A expressão no rosto dele, Deus. Vou carregar essa expressão até morrer. Vergonha e dor entrelaçadas, lágrimas enchendo seus olhos instantaneamente. Mãe. A voz dele falhou. Falhou. Antes de continuarmos, comente abaixo. Você teria ido embora ou teria feito o que eu fiz? Porque o que aconteceu depois, ninguém esperava. Por um segundo perfeito, o mundo ficou em silêncio. Eu só conseguia ouvir meu coração batendo e o zumbido distante do sistema de ar-condicionado. Todo o instinto em mim gritava para arrastar meu filho dali, para dar um tapa naquele sorriso do rosto de Roberto. Mas eu pensei em outra coisa. Pensei em uma noite 2 anos atrás, quando esse mesmo homem estava sentado suando na mesa da minha cozinha, me implorando por dinheiro. Camila se endireitou, sobrancelhas levantadas. Ah, dona, a senhora não precisava vir aqui. O Rafael está apenas começando de baixo, né? Todo mundo tem que aprender seu lugar. A voz dela pingava falsa doçura. A mesma voz que ela usava nos jantares de família, quando cutucava Rafael para rir da própria humilhação. Roberto riu. Isso é bom para ele. Constrói caráter. Ele deveria ser grato por eu até deixar ele entrar no prédio. Olhei para meu filho. Para a cicatriz no antebraço dele de quando ele tinha se queimado, me ajudando a carregar água fervendo anos atrás. Para as mãos dele, aquelas mãos cuidadosas que tinham consertado ventiladores quebrados e torneiras vazando dos vizinhos desde os 12 anos. Para as lágrimas escorrendo pela poeira e suor no rosto dele. Ele largou a escova de vaso. Me desculpa, mãe. Rafael sussurrou. Eu não queria que você me visse assim. Forcei minha voz a ficar calma, nivelada, como se estivesse comentando sobre o tempo. Não se desculpe, eu disse baixinho. Termine seu trabalho. Os olhos dele se arregalaram. Dor atravessou seu rosto, ele pensou que eu estava aceitando isso. Pensou que eu estava dizendo que ele merecia. O sorriso de Camila ficou maior. Roberto pareceu satisfeito, como se tivesse ganhado algo importante. Eu me virei e saí daquele banheiro sem mais uma palavra. O corredor cheirava diferente da recepção, menos café e perfume, mais produtos químicos e água velha. Meus sapatos guinchavam no piso. Atrás de mim, ouvi Roberto rir de novo, dizendo algo que não consegui entender. Não corri. Andei devagar por aquele prédio, passando pela recepção onde a moça mal levantou os olhos, passando pelas portas de vidro com o logo da empresa gravado em letras douradas. Almeida, Filhos Engenharia. Lá fora, o calor de São Paulo me atingiu como uma parede. Cheguei ao meu carro, o mesmo Fiat velho que dirigia há 15 anos, e entrei. Então pressionei minha testa contra o volante e tremi. Não chorei no começo. Apenas treme, meu corpo inteiro vibrando como se algo estivesse se soltando dentro de mim. Minhas mãos agarraram o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Então as lágrimas vieram. Chorei como não tinha chorado quando meu marido foi embora e nos deixou só com dívidas. Como não tinha chorado quando o banco ligou sobre pagamentos atrasados. Como não tinha chorado quando minhas mãos sangraram de esfregar chão 12 horas seguidas. Chorei pela vergonha de Rafael, por cada noite que eu tinha dito a ele que trabalho duro seria suficiente, por cada vez que fiquei quieta para manter a paz, por acreditar que casar com a família Almeida daria a ele o futuro que eu não pude dar. A garrafa térmica de café estava no banco do passageiro, ainda quente.
o pão de queijo que tinha acordado às 5 para assar. Tudo inútil agora. Depois de 10 minutos, talvez 20, perdi a conta, sequei meus olhos. Respirei fundo. Me olhei no retrovisor. Meu rosto estava vermelho e inchado. Eu parecia velha. 63 anos, cada um deles visível. Mas minhas mãos estavam firmes quando peguei meu celular. Não liguei para Rafael. Ele me diria para deixar para lá, que conseguia lidar com isso, que era assim que as coisas funcionavam. Não liguei para Camila. Ela já tinha deixado sua posição clara. Percorri meus contatos e encontrei um nome que não tinha ligado em meses. Henrique atendeu no terceiro toque. Alô? Henrique. Sou eu. Minha voz soava mais firme do que eu me sentia. Você se lembra quando me ajudou a reconhecer um papel para um homem chamado Roberto Almeida? Houve uma pausa. Longa. Ao fundo, eu podia ouvir sons de escritório, teclados digitando. Alguém falando sobre um prazo de arquivo. Da Almeida Filhos? Henrique perguntou devagar. A construtora? Sim. Me lembro. A voz dele mudou, ficou cuidadosa. Ele prometeu te pagar de volta em 3 meses. Você hipotecou seu apartamento para aquele empréstimo. Você me disse que era para o futuro do Rafael. A memória daquela noite voltou nítida. Roberto sentado na minha mesinha de cozinha, pânico nos olhos, nenhum motorista esperando lá fora. Apenas um homem desesperado por dinheiro, me prometendo que era temporário, que garantiria o lugar do meu filho na empresa dele. Eu tinha acreditado nele. Tola que fui. Quero saber o que aquele papel realmente me dá, eu disse. Se ele nunca pagou. Henrique soltou o ar bruscamente. Ouvi uma porta fechar, ele estava indo para algum lugar privado. Pode me mandar uma foto? Ele perguntou. Agora. Agora mesmo. Não conte para ninguém que está fazendo isso. E não fale com ele de novo antes de conversarmos. Minhas mãos tremiam enquanto puxava o documento gasto da minha bolsa. Eu o mantinha numa pasta, sempre comigo, embora nunca tivesse entendido completamente o porquê. Algum instinto me dizendo que era importante. Tirei 3 fotos para ter certeza de que estavam claras, depois enviei. 2 minutos pareceram 2 horas. Quando Henrique ligou de volta, sua voz tinha mudado completamente. Mais fria, focada. A voz que ele provavelmente usava em tribunais. Me escute com muita atenção, ele disse. Se esse acordo é válido e parece válido, você tem o direito de reivindicar as ações prometidas. Com o valor atual da Almeida Filhos. Isso é. Não é pouco, amiga. Ele nunca emendou isso. Nunca revogou. Nunca declarou cumprido. Legalmente, ele está numa posição muito vulnerável, especialmente se você pode provar inadimplência. Meu coração começou a bater mais rápido. Então eu posso. O quê? Pegar a empresa dele? Não da noite pro dia, Henrique disse. Mas você pode se tornar acionista. Talvez até decisiva, dependendo de quão exposto ele está. Você pode congelar algumas contas, bloquear certas decisões, negociar termos. Se nos movermos quietos, podemos colocá-lo num canto antes dele perceber quem está empurrando. Pensei no meu filho de joelhos, escova de vaso na mão, enquanto Roberto ria. Não quero o dinheiro dele para mim, eu disse. As palavras saíram duras, cada uma deliberada. Quero que meu filho nunca mais tenha que se ajoelhar para ele. Quero que Roberto entenda o que respeito vale. Henrique ficou quieto por um momento. Então vamos construir algo melhor que gritar num banheiro, ele disse. Vamos construir uma gaiola na qual ele entra sozinho. Vou começar hoje. Mas você precisa ficar calma. Agir como se nada tivesse mudado. Henrique? Sim, se isso funcionar. Minha voz falhou um pouco. Quero que Rafael descubra por ele, não por mim. Um pequeno sorriso entrou na voz de Henrique. Vingança com estilo. Gostei. 2 anos antes, Roberto Almeida tinha batido na porta do meu apartamento às 9 horas numa terça-feira à noite. Sem motorista, sem sorriso confiante, apenas suor na testa e pânico nos olhos. Eu tinha aberto a porta confusa. Rafael e Camila estavam namorando há apenas 6 meses. Nós tínhamos nos encontrado exatamente 2 vezes, uma num restaurante onde ele pagou por tudo e mal olhou para mim, e uma na festa de noivado deles, onde ele fez aquela piada sobre Rafael virar faxineiro se engenharia não desse certo. Todo mundo tinha rido exceto eu e meu filho. Boa noite, senhora. Ele começou, depois pausou como se tivesse esquecido meu nome. Ou nunca aprendido.
Desculpa vir tão tarde. Podemos conversar? Deixei ele entrar porque é isso que se faz. Você deixa as pessoas entrarem. Meu apartamento era pequeno, a sala mal cabia um sofá e TV. A mesa da cozinha tinha 3 cadeiras porque nunca precisei de uma quarta. A tinta era velha, amarelando nos cantos. Uma janela dava para outro prédio tão perto que dava para ouvir os vizinhos brigando. Roberto sentou naquela mesa de cozinha, a de madeira barata que eu tinha comprado numa feira de rua 15 anos atrás, e olhou ao redor como se estivesse catalogando tudo que eu não tinha. Olha, ele disse, sem olhar nos meus olhos. A empresa está passando por uma dificuldade temporária. Nada sério. Apenas um problema de fluxo de caixa. Um cliente atrasou o pagamento de um projeto grande. E precisamos cobrir folha de pagamento e materiais para a próxima fase. Esperei. Tinha aprendido cedo na vida que silêncio faz as pessoas revelarem mais que perguntas. Preciso de um empréstimo de curto prazo para fazer a ponte, ele continuou. 3 meses no máximo. Talvez 2. Estamos falando de uma solução temporária, nada mais. Quando o cliente pagar, eu te pago de volta com juros. Quanto? Perguntei. 250 mil. O número me atingiu como água fria. Era mais dinheiro do que eu tinha ganhado em 5 anos limpando escritórios, mais do que meu apartamento inteiro valia. Por que eu? Finalmente perguntei. Roberto se inclinou para a frente e, pela primeira vez, olhou diretamente para mim. Porque o Rafael confia em você, e porque quero que ele saiba que a família dele pode ajudar a futura família dele. Se resolvermos esse problema, ele terá muito mais estabilidade depois. Segurança. Uma posição real na empresa. Ali estava. A isca com o futuro do meu filho. Eu não tenho esse tipo de dinheiro, eu disse. Mas você tem esse apartamento. Ele gesticulou ao redor. Você pode hipotecá-lo. Vou te pagar de volta antes de você fazer o primeiro pagamento ao banco. E os juros que vou te pagar vão mais que cobrir qualquer taxa. Eu deveria ter dito não. Deveria ter visto pelo que era um homem poderoso explorando o amor de uma mãe. Mas pensei em Rafael, meu filho brilhante que tinha estudado engenharia com bolsa enquanto eu limpava os mesmos prédios da universidade onde ele assistia a aulas, que nunca tinha reclamado das noites que eu chegava cansada demais para cozinhar, de usar roupas de segunda mão, de não ter um pai. Essa era a chance dele, o jeito dele de sair da vida que eu tinha vivido. Vou precisar no papel, eu disse. Legal. Reconhecido em cartório. Roberto sorriu. Aliviado. Claro. Profissional. Vou pedir ao meu advogado. Não, interrompi. Meu advogado. O sorriso dele vacilou por apenas um segundo. Seu advogado? Tenho um amigo. Henrique Souza. Ele é advogado corporativo. Se vamos fazer isso, ele prepara o contrato. Roberto se recuperou rápido. Perfeito. Ainda melhor. Quero que você se sinta segura. 3 dias depois, nos encontramos no escritório de Henrique. Roberto trouxe seu próprio advogado, um jovem nervoso que não parava de ajustar os óculos, mas Henrique já tinha preparado os documentos. Lembro de Henrique me explicando antes. Ele quer 250 mil. Tudo bem. Mas se ele der calote, você precisa de garantia. Garantia real. Tipo o quê? Tipo ações na empresa dele. Almeida. Filhos é de capital fechado, propriedade familiar. Se ele não puder te pagar de volta, você recebe uma porcentagem das ações pessoais dele. Vou estruturar para ser executável. Ele vai concordar com isso? Henrique sorriu. Ele está desesperado. Pessoas desesperadas concordam com qualquer coisa. Ele estava certo. Roberto mal leu o contrato. Seu advogado começou a levantar uma objeção sobre a cláusula de garantia 23% das ações pessoais de Roberto se ele desse calote após 90 dias, mas Roberto dispensou. Tá bom. É uma formalidade. Vou pagar ela de volta em 60 dias, provavelmente menos. Todos assinamos. O tabelião carimbou. Roberto apertou minha mão, agradeceu profusamente, prometeu que seria o começo de uma bela parceria entre nossas famílias. Hipotequei meu apartamento no dia seguinte. O gerente do banco me olhou com pena quando expliquei o porquê para ajudar o futuro sogro do meu filho, mas processou a papelada. O dinheiro foi transferido. Roberto me mandou uma mensagem. Recebido. Você está nos salvando. Nunca vou esquecer isso. 3 meses se passaram.
Nenhum pagamento. Liguei uma vez. A secretária de Roberto disse que ele estava viajando, ligaria de volta. Não ligou. 6 meses. Liguei de novo. Dessa vez Roberto atendeu. Ah, sim. O empréstimo. Olha, o projeto atrasou de novo. Problemas com cliente, você sabe como é. Mas não se preocupe, não esqueci. Talvez mais 2 meses. 2 meses viraram 4. 4 viraram 8. As prestações da hipoteca do apartamento começaram a comer minhas economias. Peguei trabalhos extras de limpeza, escritórios, apartamentos, a casa de uma mulher onde esfregava o banheiro dela enquanto ela reclamava da empregada roubando. Que não estava roubando, só era pobre. 1 ano. Vi Roberto no casamento de Rafael e Camila. Ele sorriu para mim do outro lado do salão de festas, levantou a taça de champanhe num brinde. Fez um discurso sobre como Rafael estava entrando na família, como estava animado para dar oportunidades a ele. Nunca mencionou o dinheiro. Eu queria gritar. Levantar durante o discurso dele e perguntar sobre os 250 mil ali na frente de todo mundo. Mas Rafael parecia tão feliz. E pensei que talvez se eu ficasse quieta, Roberto manteria suas promessas sobre o futuro do meu filho. 2 anos. Rafael se formou. Foi contratado na Almeida. Filhos. Pensei, finalmente. Finalmente valeu a pena. O dinheiro não importa se Rafael tem sua chance. Então o encontrei naquele banheiro, de joelhos, e entendi. Roberto nunca teve intenção de me pagar de volta. O empréstimo foi só mais uma forma de nos possuir, de possuir Rafael, de ter certeza de que sabíamos nosso lugar. Agora, sentada no escritório de Henrique, enquanto ele explicava o que meu documento podia fazer, finalmente fiz a pergunta que deveria ter feito 2 anos atrás. Por que ele realmente precisava do dinheiro? Henrique puxou algo no computador. Fiz uma pesquisa enquanto você estava vindo para cá. Almeida. Filhos teve alguns problemas de fluxo de caixa em 2023, sim, mas nada que quebraria uma empresa daquele tamanho. Então por quê? Porque ele estava expandindo, comprando uma segunda casa, propriedade em Morumbi, vista para o mar no Guarujá. Ele usou seu dinheiro para investimentos pessoais enquanto te dizia que era para a folha de pagamento. A raiva que passou por mim foi fria, limpa, cirúrgica. Você pode provar isso? Com algum trabalho, sim. Registros financeiros, compras de imóveis, cronologia. Não vai ser fácil, mas é possível. Olhei para o contrato nas minhas mãos. Aquele que Roberto tinha assinado tão casualmente, pensando que eu nunca usaria. Então começamos amanhã, eu disse. Naquela noite, Rafael veio ao meu apartamento. Seus olhos estavam vermelhos. Ele não olhava para mim. Sobre hoje, mãe, ele começou. Entreguei a ele um prato de comida. Arroz, feijão, frango. A comida que tinha feito no automático enquanto minha mente trabalhava no plano de Henrique. Você está cansado, eu disse. Come primeiro. Ele sentou. Empurrou arroz pelo prato. Finalmente sussurrou. Talvez isso seja o que eu mereço. Talvez eu não seja bom o suficiente para nada melhor. Aquelas palavras queimaram mais quente que qualquer coisa que Roberto tinha dito. Você não é o problema, eu disse a ele, olhando direto nos olhos dele. Lembre-se disso. Algumas pessoas precisam empurrar outros para baixo para se sentirem altos. Essa é a fraqueza deles, não a sua. Ele acenou, mas pude ver que não acreditava em mim. Os Almeidas já tinham entrado na cabeça dele, convencido de que tinha sorte de esfregar os banheiros deles. Sabe o que é pior que ser ridicularizado? Ver seu filho aprender a aceitar. Se inscreva em histórias de vingança de idosos, porque o que acontece a seguir prova que silêncio não é fraqueza, é estratégia. Rafael comeu algumas garfadas. Depois foi embora. Me abraçou na porta e disse: Te amo, mãe. Desculpa ser uma decepção. Segurei ele forte, e não corrigi, porque se eu falasse, contaria tudo. Sobre o empréstimo, o contrato, o plano de Henrique. E não podia. Ainda não. Ele precisava ver o verdadeiro rosto de Roberto com os próprios olhos. Precisava entender que seu valor não era determinado por pessoas que ficaram ricas pisando nos outros. Depois que ele foi embora, sentei naquela mesma mesa de cozinha onde Roberto tinha implorado por dinheiro, onde ele tinha prometido me pagar de volta, prometido um futuro para Rafael, prometido tudo. Peguei o contrato mais uma vez e li com atenção. 23% das ações de Roberto,
Numa empresa que valia milhões. Tudo meu se ele desse calote após 90 dias. Tinham-se passado 2 anos. 730 dias. Ele estava tão atrasado que precisaria de um telescópio para ver o prazo atrás dele. Tirei uma foto do contrato e mandei para Henrique com uma mensagem. Amanhã de manhã. Protocolamos tudo. Ele respondeu imediatamente. Já estou redigindo. Isso vai ser lindo. Não sorri. Não me senti vitoriosa. Apenas me senti cansada. E clara. Como se estivesse andando na névoa por 2 anos e finalmente ela estivesse se levantando. Fora da minha janela, São Paulo zumbia com trânsito e vida. Em algum lugar dessa cidade enorme, Roberto provavelmente estava num jantar, restaurante caro, vinho caro, rindo com seus amigos sobre alguma coisa. Ele não fazia ideia do que estava por vir. E era exatamente assim que eu queria. Estava no escritório de Henrique antes do nascer do sol. O prédio ainda estava quase escuro, apenas seguranças e equipes de limpeza. Acenei para a mulher esfregando o chão do saguão. Ela olhou para mim com reconhecimento, uma trabalhadora para outra. Ela não sabia que eu estava prestes a deixar de ser apenas uma faxineira. Henrique já estava lá, sua mesa coberta de papéis, xícara de café deixando marcas nos documentos. Tem certeza disso? Ele perguntou quando entrei. Sim. Ele estudou meu rosto por um momento, depois acenou. Então vamos oficializar. O primeiro documento era uma carta de cobrança formal, linguagem jurídica que resumia em: você deve R$ 250 mil mais juros. Você tem 15 dias para pagar integralmente ou executamos a cláusula de garantia. O segundo era um registro na junta comercial, declarando minha reivindicação sobre as ações. O terceiro era uma solicitação ao Banco do Brasil para congelar certas contas pendente resolução da dívida. Assinei cada um. Minha caligrafia parecia trêmula no primeiro, mais firme no último. Uma vez protocolados, Henrique disse: não há volta atrás, quieta. Ele vai saber que você está falando sério. Ele vai lutar. Bom, eu disse. Deixa ele lutar. Henrique sorriu e pegou o telefone. Vou protocolar em 1 hora. Até o almoço, o contador dele vai estar ligando em pânico. Enquanto ele fazia ligações para o registro comercial, para o banco, para um escrevente no tribunal cível, sentei na cadeira em frente à mesa dele e senti meu celular vibrar. Rafael. Meu coração pulou. Atendi. Oi, filho. Mãe. A voz dele estava estranha, tensa. Está acontecendo alguma coisa aqui na empresa. Acabaram de chamar o Roberto para uma reunião de emergência. As pessoas estão sussurrando sobre contas congeladas, sobre uma dívida antiga que... Ele parou abruptamente. Ouvi vozes ao fundo, alguém dizendo algo ríspido. Mãe. Acabaram de falar seu nome. Fechei os olhos. Estava acontecendo mais rápido do que eu esperava. Mãe? Tá aí? O que está acontecendo? Atrás dele, eu podia ouvir caos. Telefones tocando. Alguém gritando sobre ligar para o banco. Passos correndo. Rafael, preciso que você me escute com atenção. Você fez alguma coisa? Eles estão dizendo que você está reivindicando. Não entendo. Estão dizendo que você é dona de parte da empresa? Isso não pode estar certo. A linha ficou quieta, exceto pelo murmúrio distante de pânico do lado dele. Me encontra no meu apartamento hoje à noite, eu disse. Vou explicar tudo. Mãe, hoje à noite. Confia em mim. Desliguei antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Henrique estava me observando. Ele sabe agora. Parte, eu disse. Ainda não tudo. Quer estar lá quando Roberto perceber que está preso? Pensei nisso. A satisfação de ver o rosto dele quando entendesse o que eu tinha feito. Mas não era sobre isso. Quero que ele sente com isso, eu disse. Quero que ele passe dias entendendo o quão mal calculou. Henrique riu. Frio. Gostei. Ao meio-dia, meu celular começou a tocar. Primeiro foi um número que não reconheci. Deixei ir para o correio de voz. Voz de advogado, profissional e tensa. Senhora, aqui é Dr. Mendes da Silveira. Associados, representando o Sr. Roberto Almeida. Precisamos discutir um mal-entendido sobre... Deletei. Segunda ligação, foi o próprio Roberto. Atendi dessa vez. Que porra você tá fazendo? Sem cumprimento, sem fingimento. A voz dele estava crua de pânico. Cobrando uma dívida, eu disse calmamente.
Você não pode simplesmente congelar minhas contas. Você tem ideia do que? Eu não congelei suas contas. O banco congelou. Pendente verificação de dívida. Isso é extorsão. Não, eu disse. Extorsão é quando você pega algo que não te pertence. Isso é cobrança. Você assinou um contrato, Roberto. Lembra? No escritório de Henrique. Você disse que era uma formalidade. Silêncio. Respiração pesada. Quanto você quer? A voz dele mudou. Negociando agora. Posso arranjar um pagamento. Com juros. Só deixa esse absurdo jurídico pra lá. R. 250 mil mais juros compostos. Dá uns R. 312 mil agora. Pode pagar hoje? Mais silêncio. Preciso de tempo para liquidar. Você teve 2 anos. Por favor. A palavra saiu estrangulada. Vamos ser razoáveis. Vou te pagar o dobro. Triplo. Só me deixa acessar minhas contas e deixa essa reivindicação de ações para lá. Pensei em Rafael de joelhos. Não. Você vai destruir a empresa. 200 funcionários. Você deveria ter pensado neles antes de usar a folha de pagamento como desculpa para roubar de mim. Ouvi algo bater ao fundo. Ele tinha jogado algo. Vou lutar contra isso, ele disse. Tenho advogados. Tenho. Você tem um contrato que assinou. Interrompi. Todo o resto é barulho. Desliguei. Minhas mãos estavam tremendo. Mas não de medo. De outra coisa. Algo que parecia poder. Roberto pensou que era intocável. Se inscreva em histórias de vingança de idosos, porque ver pessoas poderosas perceberem que não são é exatamente porque essas histórias importam. 3 horas depois, Camila ligou. Quase não atendi. Mas curiosidade venceu. Mãe. A voz dela estava diferente. A falsa doçura aumentada ao máximo. Deveríamos conversar. De mulher para mulher. Sobre o quê? Sobre essa situação. O Rafael está tão confuso agora. Você está perturbando a família. Não sou família dele, eu disse. Você deixou isso claro. Uma pausa. Ela não esperava franqueza. Olha, o que quer que meu pai deva a você, podemos resolver isso em particular. Mas essa ação legal, congelar contas, é constrangedor para todo mundo. Constrangedor, repeti. Como fazer meu filho limpar vasos sanitários? A respiração dela prendeu. Aquilo foi. Ele estava começando de baixo. Todo mundo tem que. Não, não todo mundo. Só os que vocês acham que merecem. Você está sendo dramática. Estou? Me diz Camila. Quando você viu o Rafael naquele banheiro, quando você sorriu enquanto seu pai chamava ele de faxineirinho, o que você pensou que era aquilo? Silêncio. Achou engraçado? Achou que ele merecia por ter nascido pobre? Eu não. Não foi assim. Então como foi? Mais silêncio. Então, a voz dela mais dura. Sabe de uma coisa? Tudo bem. Meu pai vai lutar contra isso. E quando ele ganhar, o Rafael vai ver o que você realmente é. O que eu sou? Alguém que não conseguiu deixar de ser faxineira. Alguém com inveja do que construímos. As palavras deveriam ter doído. Talvez uma semana atrás doeriam. Agora só soavam vazias. Você não construiu nada, Camila. Seu pai construiu, nas costas de gente como eu. E agora, vocês vão aprender o que acontece quando essas pessoas também têm advogados. Desliguei. No segundo em que ligaram para resolver, soube que os tínhamos. Se inscreva, você não quer perder o momento em que percebem que essa faxineira não pode ser comprada. Naquela noite, Rafael veio ao meu apartamento. Não bateu. Só usou a chave e entrou. E pude ver pelo rosto dele que tinha sido um dia terrível. O que você fez? A voz dele estava quieta, perigosa. Gesticulei para a mesa da cozinha. Senta. Não quero sentar. Quero saber por que meu sogro está dizendo para todo mundo que você está tentando roubar a empresa dele. Não estou roubando nada. Então o que você está fazendo? Puxei a pasta, a que eu tinha mantido na bolsa por 2 anos, sem entender completamente o porquê. Abri e coloquei o contrato na mesa entre nós. Lê isso. Rafael olhou para aquilo como se pudesse queimá-lo. Então pegou. Observei seus olhos se moverem pelas palavras. Vi o momento em que entendeu o valor, depois a data, depois a cláusula de garantia. Ele pegou R. 250 mil emprestado de você?
A voz dele estava oca. 2 anos atrás. Para fazer ponte de um problema de fluxo de caixa. Disse que garantiria seu futuro na empresa. As mãos de Rafael começaram a tremer. Você hipotecou nosso apartamento por ele? Por você. Pensei que estava te ajudando. Ele continuou lendo. Vi ele encontrar a cláusula de 90 dias. A porcentagem de ações. E ele nunca te pagou de volta. Nem um centavo. Rafael colocou o papel com cuidado. Olhou para mim com algo que não consegui ler direito. Por que você não me contou? Porque você estava feliz. Estava noivo, depois casado, depois trabalhando na empresa dele. Pensei que talvez o dinheiro não importasse se você conseguisse o que precisava. Até o banheiro. Acenei. Rafael se levantou. Foi até a janela. São Paulo se estendia abaixo de nós, milhões de luzes na escuridão crescente. O que acontece agora? Ele perguntou baixinho. Agora vamos para a justiça. O contrato é válido. Ele está inadimplente. Ou ele paga tudo que deve, ou reivindico as ações. 23%. Sim. Isso te faz. Segunda maior acionista depois dele. Rafael se virou. O rosto dele estava estranho, não mais com raiva, mas também não aliviado. Algo mais duro. Quero estar lá, ele disse. Quando isso acontecer. Quando ele tiver que encarar isso. Vai estar. Ele voltou para a mesa. Pegou o contrato de novo. Leu mais devagar dessa vez. Esse tempo todo, ele disse. Eu pensei. Pensei que não era bom o suficiente. Que precisava me provar. Que talvez eles estivessem certos sobre mim. Eles nunca estiveram certos sobre você. Mas você sabia. Sabia o que ele era. E não me contou. Aquilo pousou como uma acusação. Queria que você visse por si mesmo, eu disse. Se eu tivesse contado, você podia ter pensado que eu estava só sendo protetora. Ou com inveja. Você precisava entender quem eles realmente eram. Rafael colocou o contrato. Olhou para mim por um longo momento. Te vi limpando escritórios a vida toda, ele disse. Vi você chegar em casa exausta. Vi você perder eventos da escola porque tinha que trabalhar. E pensei que finalmente tinha chegado em algum lugar onde você não teria mais que se preocupar. A voz dele falhou. E ao invés disso, ele me transformou em você. De joelhos, limpando a merda de outra pessoa. Me levantei, fui até ele, coloquei meus braços ao redor do meu filho enquanto ele chorava. Você não é eu, sussurrei. Você é melhor. Você tem diploma, habilidades, opções. Tudo que eu tinha era teimosia e boa memória. Ele se afastou. O que você tem é mais assustador que qualquer diploma. O que é? Você sabe exatamente o que vale. E não aceita mais deixar as pessoas te dizerem diferente. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Henrique protocolou tudo: reivindicação de dívida, execução de garantia, restrição temporária sobre certas decisões da empresa pendente resolução. Os advogados de Roberto lutaram contra cada moção, mas o contrato era claro demais. Assinado, reconhecido, testemunhado, o tipo de documento que não deixa espaço para interpretação. 2 semanas antes da audiência, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um número que não reconheci. Dessa vez atendi. Senhor, aqui é Cristina Morales. Sou repórter da revista Brasil Construção. Estou trabalhando numa matéria sobre Almeida, Filhos, e entendo que a senhora está envolvida numa disputa legal com o senhor. Almeida. Meu estômago apertou. Sem comentários. Respeito isso. Mas devo te dizer, temos investigado a empresa por meses. Violações trabalhistas, atalhos de segurança, discrepâncias salariais. Seu caso apareceu na nossa pesquisa, e acho que pode haver uma história maior aqui. Hesitei. Que tipo de história? Do tipo onde um homem poderoso pega dinheiro de alguém que ele considera inferior, depois tenta humilhar a família dela. Do tipo onde essa mulher tem a papelada para provar cada palavra. Por que você se importaria com isso? Porque 5 outros trabalhadores surgiram com histórias similares. Não empréstimos, mas roubo de salário, bônus retidos, horas falsificadas. Seu caso é o único com dentes legais. O único que pode realmente derrubá-lo. Pensei no discurso de Roberto no casamento, sobre como a empresa empregava 200 pessoas. Esses trabalhadores estão protegidos? Perguntei. Na sua matéria? Não publicamos nomes sem permissão. Então pode falar comigo.
Mas não até depois da audiência. Fechado. Depois que desliguei, contei a Henrique sobre a ligação. Ele assobiou baixo. Pressão da mídia. Isso muda as coisas. Como? Roberto vai querer resolver rápido antes disso ficar público. Pode até pagar o valor total só para te fazer ir embora. E se eu não quiser ir embora? Henrique sorriu. Então não estamos só te fazendo receber de volta. Estamos mudando como ele faz negócios. Na noite antes da audiência, não consegui dormir. Fiquei pensando em Rafael naquele banheiro. Em todos os outros filhos e filhas de faxineiras e trabalhadores da construção, tentando se provar em escritórios que os veem como menos que. Às 3 da manhã, levantei e fiz café. Sentei na minha mesa de cozinha, a mesma mesa onde tudo tinha começado, e olhei para o contrato mais uma vez. 23%. Suficiente para ter voz. Suficiente para exigir responsabilidade. Pensei que Roberto ligaria mais uma vez, tentaria mais uma negociação, mas o telefone ficou em silêncio. Ao amanhecer, tomei banho, me vesti com meu vestido azul marinho, o que tinha comprado para a formatura de Rafael, e me olhei no espelho. Parecia a mesma. Ainda 63, ainda cansada, ainda carregando o peso de décadas esfregando o chão de outras pessoas. Mas algo nos meus olhos estava diferente. Parecia alguém que sabia o que valia. E estava cansada de pedir desculpas por isso. O Tribunal Cível de São Paulo parecia diferente à luz do dia. Maior, mais intimidador. Rafael me encontrou nos degraus, vestindo um terno emprestado de Henrique. Suas mãos tremiam levemente, mas o maxilar estava firme. Tá pronta? Perguntei. Não sei. Você tá? Olhei para o prédio. Para as colunas de pedra e as palavras gravadas acima da entrada. Justiça. Sim. Eu disse. Estou. Henrique chegou momentos depois, pasta de couro na mão, parecendo que tinha nascido em tribunais. Eles já estão dentro, ele disse. Roberto trouxe 3 advogados. 3. Ele está com medo. Bom, subimos os degraus juntos. Dentro, o chão de mármore ecoava com nossos passos. Segurança, detectores de metal, o cheiro de papel velho e polish de móveis. Peguei o olhar de uma faxineira quando passamos. Ela estava limpando um banco, invisível para todos os outros. Ela olhou para mim e acenou levemente. Acenei de volta. A sala do tribunal era menor do que eu esperava. Painéis de madeira, fileiras de bancos, uma bancada do juiz que parecia pesar 1000 quilos. Roberto já estava lá com sua equipe jurídica. 3 homens de ternos caros, papéis espalhados pela mesa. O próprio Roberto parecia diminuído de alguma forma, menos polido, mais desesperado. Seu cabelo não estava perfeitamente penteado, sua gravata estava levemente torta. Quando me viu, algo passou por seu rosto. Medo, talvez, ou raiva. Difícil dizer. Camila estava sentada atrás dele na galeria. Ela não encontrava meus olhos. Ocupamos nossos lugares no lado oposto, o lado do autor. Algumas outras pessoas entraram aos poucos. Uma repórter da corte, uma escrivã, e me surpreendendo a jornalista do Brasil Construção, Cristina Morales. Ela me fez um pequeno aceno. Exatamente às 9 horas, o oficial de justiça anunciou. Todos de pé. A juíza entrou. Uma mulher, talvez 60 anos, com óculos de leitura numa corrente e uma expressão que sugeria ter ouvido todas as desculpas e mentiras que existem. Processo número 2025-CV 8843, ela disse, sentando-se. Caso de execução de dívida e reivindicação de garantia. Advogados, estamos prontos para proceder? O advogado principal de Roberto se levantou. Alto, cabelos grisalhos, o tipo de advogado cuja taxa por hora poderia alimentar uma família durante um mês. Sim, meritíssima. Doutor Paulo Mendes, representando o réu Roberto Almeida. Henrique se levantou. Henrique Souza, representando a autora. A juíza olhou para suas anotações. Doutor Mendes, esta é sua moção. Prossiga. Doutor Mendes abotoou o paletó. Meritíssima, este é um caso simples de mal-entendido agravado por manobras jurídicas agressivas. Meu cliente reconhece que um empréstimo pessoal foi feito há 2 anos. No entanto, a autora nunca exigiu formalmente o pagamento, nunca enviou notificações adequadas e agora aparece de repente com remédios extremos, congelamento de contas,
reivindicações de ações que são desproporcionais à suposta dívida. Ele gesticulava enquanto falava, me pintando como irracional. Além disso, a cláusula de garantia em questão é possivelmente abusiva. 23% de uma empresa próspera por um empréstimo de R$ 250 mil, com o devido respeito, meritíssima. Isto parece ser exploração oportunista de... De quê? A juíza interrompeu. Dr. Mendes hesitou. De um acordo informal entre membros da família. Eles eram membros da família quando o empréstimo foi feito? A filha do réu estava noiva do filho da autora. Noivos, não casados. Então, ainda não eram família. Bem, funcionalmente. Dr. Mendes. Ou eles eram família ou não eram. Qual é? Ele pigarreou. Não tecnicamente, meritíssima, mas... Continue com seu argumento. Dr. Mendes se recompôs. Meu cliente administra uma empresa que emprega mais de 200 trabalhadores. Congelar o acesso às contas operacionais ameaça a folha de pagamento, ameaça projetos em andamento, potencialmente ameaça funcionários inocentes. Pedimos ao tribunal que anule a ordem de execução e permita ao meu cliente tempo razoável para organizar o pagamento. Ele se sentou, parecendo satisfeito. A juíza se virou para Henrique. Doutor? Henrique se levantou devagar. Ele não abotoou o paletó, nem gesticulou dramaticamente. Apenas falou. Meritíssima. Tudo o que a senhora precisa saber está no contrato. Assinado por ambas as partes. Reconhecido em cartório por um tabelião licenciado. Testemunhado pelo próprio colega do doutor Mendes de seu escritório. Ele colocou uma cópia na bancada da juíza. Os termos são explícitos. Empréstimo de R$ 250 mil, pagamento em 90 dias, com 23% das ações do réu na Almeida, Filhos como garantia em caso de inadimplência. Isto não é ambíguo, não é abusivo. É um contrato de empréstimo com garantia padrão. A juíza estava lendo o contrato enquanto ele falava. O réu ficou inadimplente. Não por dias ou semanas, mas por 2 anos. 730 dias, durante os quais ele não fez pagamentos, não fez comunicações e não fez esforços de boa-fé para resolver a dívida. Henrique fez uma pausa. O advogado de defesa quer compaixão por 200 funcionários. Mas minha cliente hipotecou seu único bem, seu apartamento, para fornecer este empréstimo. Ela arriscou ficar sem teto. E por 2 anos, enquanto ela lutava para fazer os pagamentos da hipoteca, o réu morou numa mansão em Morumbi, dirigiu um Mercedes e fez férias na praia em Guarujá. Dr. Mendes se levantou. Meritíssima, o colega está editorializando. Estou declarando fatos. Henrique disse calmamente. Que posso provar com extratos bancários, registros de propriedade e testemunho. A juíza levantou a mão. Sente-se, Dr. Mendes. Vou deixá-lo responder. Ela olhou para Henrique. O senhor disse testemunho? Sim, meritíssima. Gostaria de chamar a autora para testemunhar. Meu estômago deu um nó. Henrique olhou para mim e acenou. Levantei-me. Caminhei até o banco das testemunhas. O oficial de justiça estendeu uma bíblia. A senhora jura dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Juro. Minha voz soava mais firme do que eu me sentia. Henrique se aproximou. Por favor, declare seu nome para o registro. Eu disse meu nome. Pareceu estranho. Formal. A senhora pode explicar por que fez este empréstimo a Roberto Almeida? Respirei fundo. Olhei para Roberto. Ele estava encarando a mesa. Ele veio ao meu apartamento há 2 anos. Disse que sua empresa precisava de ajuda, que havia um problema temporário de fluxo de caixa. Disse que se eu o ajudasse, isso garantiria o futuro do meu filho na empresa. Quanto a senhora emprestou a ele? R$ 250 mil. Ouvi alguém na galeria ofegar. O valor era significativo para qualquer um, devastador para alguém como eu. Como a senhora obteve esse dinheiro? Hipotequei meu apartamento. É tudo que tenho. Ele alguma vez pagou qualquer quantia? Não. Ele alguma vez reconheceu a dívida? Não até eu entrar com esta ação. Henrique acenou. E a senhora pode dizer ao tribunal o que aconteceu depois que seu filho começou a trabalhar na Almeida Filhos? Dr. Mendes se levantou rapidamente. Objeção, meritíssima. Irrelevante para a disputa contratual. Fala sobre o caráter do réu e padrão de comportamento. Henrique disse. A juíza considerou.
Vou permitir. Mas seja breve, doutor. Henrique se virou de volta para mim. O que aconteceu? Esta era a parte que eu estava temendo. Não porque era difícil de dizer, mas porque dizê-lo em voz alta tornava real de um jeito que não havia sido antes. No primeiro dia do meu filho na empresa, eu disse, minha voz baixa mas clara, fui surpreendê-lo, levar café da manhã para ele. Encontrei-o num banheiro, de joelhos, esfregando um vaso sanitário. O tribunal ficou em silêncio. Roberto estava em pé sobre ele. Ele chamou meu filho de faxineirinho. Disse que era o único trabalho para o qual meu filho era qualificado, que meu filho deveria ser grato só por estar dentro do prédio. Olhei diretamente para Roberto agora. Ele ainda não encontrava meus olhos. Roberto pegou meu dinheiro, prometeu um futuro ao meu filho e depois o fez limpar banheiros por diversão. Objeção. Dr. Mendes estava vermelho. Meritíssima, isto é inflamatório. É a verdade, eu disse. A juíza olhou para Roberto. Senhor Almeida, isto é verdade? Dr. Mendes tentou responder. Meritíssima, meu cliente. Perguntei ao Sr. Almeida. A juíza disse secamente. Roberto se levantou devagar. Abriu a boca. Fechou. Suor estava visível em sua testa. Eu estava tentando ensiná-lo sobre a empresa. Começar de baixo é... O senhor o fez limpar banheiros? Sim ou não? Sim. Mas... O senhor o chamou de faxineirinho? Silêncio. Senhor Almeida? Sim. Roberto disse baixinho. A expressão da juíza não mudou, mas algo frio entrou em seus olhos. Sente-se. Ela olhou para Dr. Mendes. Interrogatório. Dr. Mendes se levantou, ajustou seus papéis. Senhora, não é verdade que a senhora foi motivada a fazer este empréstimo porque queria que seu filho se casasse com riqueza? Não. Não? Ele soou surpreso. Fui motivada por um pai pedindo ajuda. Se ele tivesse sido honesto sobre o que precisava do dinheiro, eu teria dito não. O que a senhora quer dizer? Henrique se levantou. Meritíssima. Posso submeter à prova C. Registros de propriedade mostrando que o réu comprou uma segunda residência em Guarujá 3 semanas depois de receber o empréstimo. A juíza olhou para os papéis. Depois para Roberto. O senhor comprou uma casa de praia com o dinheiro dela? Dr. Mendes se atropelou. Meritíssima. Os investimentos pessoais do meu cliente. Ele disse a ela que era para a folha de pagamento, a juíza disse. Para a sobrevivência da empresa. O senhor está me dizendo que ele usou para comprar propriedade de férias? As duas coisas não são mutuamente excludentes. São quando você mente para conseguir o dinheiro. Assine agora. Histórias de vingança de idosos, porque o que a juíza diz a seguir vai mudar tudo, e você não vai querer perder uma única palavra. A juíza removeu os óculos. Olhou para Roberto como se ele fosse algo desagradável na sola de seu sapato. Doutor, seu cliente deseja testemunhar? Dr. Mendes e Roberto tiveram uma conversa apressada e sussurrada. Finalmente Dr. Mendes se levantou. Não neste momento. Meritíssima. Muito bem. Então vou ouvir o filho da autora. Rafael Costa está presente? Rafael se levantou da galeria. Eu não sabia que Henrique ia chamá-lo. Ele caminhou até o banco das testemunhas, fez o juramento. Suas mãos estavam tremendo. Senhor Costa, Henrique disse gentilmente. Por favor, descreva seu primeiro dia na Almeida Filhos Engenharia. A voz de Rafael estava baixa. Me disseram para me apresentar nas operações. Pensei que estaria trabalhando em projetos, talvez auxiliando em projetos. Tenho um diploma de engenharia da USP. O que aconteceu em vez disso? Senhor. Almeida me levou a um banheiro. Me entregou produtos de limpeza. Me disse que isso era a única coisa para a qual eu servia. Por quanto tempo isso continuou? 3 dias. Até minha mãe me encontrar. Henrique acenou. Mais alguém testemunhou isso? Camila, minha esposa. Ela estava lá no dia que minha mãe me encontrou. Ela estava rindo. Na galeria, o rosto de Camila se desfez. O senhor acreditou que isto era uma parte normal de começar na empresa? Eu não sabia o que pensar. Achei que talvez eu tivesse entendido errado alguma coisa, que talvez fosse um teste. Continuei esperando alguém me dizer para parar, que era uma piada. Mas ninguém disse. Não. Henrique se virou para a juíza. Sem mais perguntas, meritíssima. Dr. Mendes declinou de interrogar. A juíza olhou para Rafael.
Senhor Costa, o senhor é engenheiro formado pela USP? Sim, meritíssima. E o réu o fez limpar banheiros? Sim. Ela balançou a cabeça lentamente. Pode descer. Rafael voltou ao seu lugar. Eu queria alcançar sua mão, mas estávamos longe demais. A juíza olhou para ambas as equipes jurídicas. Estou pronta para proferir a sentença. Dr. Mendes se levantou rapidamente. Meritíssima, gostaríamos de solicitar um adiamento para... Negado. Já ouvi o suficiente. Ela colocou os óculos de volta. Olhou para suas anotações. O tribunal estava tão quieto que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Revisei o contrato, ela disse. É válido, claro e executável. O empréstimo foi feito de boa fé. O réu ficou inadimplente não por pouco, mas dramaticamente. 2 anos sem pagamento, sem comunicação, sem reconhecimento. Ela olhou para Roberto. Mas este caso é sobre mais do que dinheiro. O advogado de defesa quer que eu considere os 200 funcionários da Almeida. Filhos. Muito bem. Vamos considerá-los. Ela pegou os registros de propriedade. O réu usou os recursos do empréstimo obtidos sob falsas pretensões para comprar propriedade de luxo. Enquanto lutava para fazer os pagamentos da hipoteca, a autora assistiu seu filho ser sistematicamente humilhado pelo homem que ela tentou ajudar. Sua voz ficou mais dura. Isto não é uma disputa comercial. Isto é exploração. Isto é um homem poderoso se aproveitando de alguém que ele considerava inferior, depois punindo sua família por ousar existir em seu mundo. Dr. Mendes tentou interromper. Meritíssima. Ainda não terminei. A sala ficou em silêncio novamente. Minha decisão é a seguinte. A reivindicação de garantia da autora é concedida integralmente. As ações prometidas do réu 23% da Almeida, Filhos Engenharia, serão transferidas para a autora dentro de 30 dias. O rosto de Roberto ficou branco. Além disso, o réu pagará o valor total do empréstimo mais juros R$ 312.000 dentro de 90 dias. Ele também pagará todas as custas judiciais e honorários advocatícios da autora. Dr. Mendes estava de pé. Meritíssima. Pretendemos apelar. Podem, mas a liminar permanece pendente de apelação. A transferência de ações é efetiva imediatamente. Ela olhou para Roberto mais uma vez. Senhor Almeida, o senhor fez um contrato. O quebrou, explorou a confiança de alguém e depois tentou quebrar o espírito de seu filho. Este tribunal não vai recompensar esse comportamento. O martelo desceu. O som ecoou pelo tribunal como um trovão. Roberto ficou paralisado, encarando o nada. Seus advogados estavam falando urgentemente com ele, mas ele não parecia ouvi-los. Camila estava chorando silenciosamente na galeria. Rafael sentou perfeitamente imóvel, assistindo seu sogro desmoronar em tempo real. Henrique se inclinou para mim. Você conseguiu. Mas eu não me sentia vitoriosa. Apenas me sentia cansada e lúcida. Do lado de fora do tribunal, repórteres estavam esperando. Cristina Morales se aproximou primeiro. Senhora, posso perguntar o que a senhora planeja fazer com suas ações? Pensei sobre isso. Sobre Rafael naquele banheiro. Sobre todos os outros trabalhadores que haviam sido explorados, mal pagos, humilhados. Garantir que o filho de mais ninguém tenha que limpar banheiros para provar seu valor, eu disse. Rafael colocou o braço em volta dos meus ombros. Primeira vez em meses que ele ficou em pé ereto, cabeça erguida, descemos as escadas do tribunal juntos. Atrás de nós, eu podia ouvir Dr. Mendes discutindo com alguém. A voz de Roberto dizendo algo que não conseguia entender. Mas eu não olhei para trás. Na base das escadas, Rafael parou. Mãe, ele disse baixinho. Quando você soube que ia ganhar? Pensei naquele momento no banheiro, o som da risada de Roberto, a expressão no rosto do meu filho. Quando vi você naquele chão, eu disse. Porque foi quando parei de ter medo dele. E foi quando comecei a lembrar exatamente quem eu sou. Quem é? Alguém que guarda cada recibo, cada papel, cada promessa. Alguém que pode limpar pisos para viver, mas nunca esquece o que as pessoas valem. Rafael me abraçou então. Me abraçou de verdade, do jeito que costumava quando era pequeno. Desculpe por não ter acreditado em você antes. Ele sussurrou. Você acredita em mim agora, eu disse. Isso é o que importa. Fomos a um café perto do tribunal. Henrique nos comprou café e pão de queijo para todos,
E ficamos ali enquanto ele explicava o que viria a seguir o processo de transferência de ações, a cadeira no conselho a que eu agora tinha direito, os direitos de voto. Você é a segunda maior acionista agora, ele disse. Isso significa poder real. Voz real em como a empresa funciona. E o Roberto? Rafael perguntou. Ele ainda será o proprietário majoritário, mas não por muito. E com a auditoria que estamos solicitando, pode haver mais problemas para ele. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Isso não acabou. Mostrei para o Henrique. Ele sorriu sombriamente. Deixe-o ameaçar. A lei está do seu lado agora. Naquela noite, Rafael voltou para o meu apartamento. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Roberto havia assinado sua perdição, e Rafael fez a pergunta que eu estava esperando. O que acontece com a Camila? Com nós. Estendi a mão pela mesa e segurei a dele. Essa é sua escolha, filho. Mas você sabe que ela não pode desver quem o pai dela é agora. Assim como você não pode desver quem ela escolheu ser naquele banheiro. Ele assentiu lentamente. Acho que eu também não consigo. Então você tem sua resposta. Ele ficou para o jantar. Não falamos sobre o tribunal ou Roberto ou nada disso. Apenas conversamos como costumávamos sobre nada e tudo. Quando ele saiu, me abraçou na porta. Estou orgulhoso de você, ele disse. Eu também estou orgulhosa de você. Depois que ele foi embora, fiquei sentada no escuro por um tempo, olhando para as luzes de São Paulo. Em algum lugar desta cidade, Roberto provavelmente estava bebendo, enfurecido, planejando seu próximo movimento. Mas eu não tinha mais medo dele. Eu tinha olhado o mal na cara, não o tipo dramático dos filmes, mas o tipo cotidiano que acha que crueldade é inteligente, e eu tinha vencido. Não porque eu era mais forte, ou mais inteligente, ou mais rica, mas porque eu tinha guardado um pedaço de papel que ele achava que não importava. E porque finalmente entendi o que minha mãe tinha tentado me ensinar décadas atrás. Os poderosos continuam poderosos, convencendo você de que você é impotente. Mas você não é. Você nunca foi. Você só precisava de provas. E agora eu tinha as minhas. 3 meses depois da sentença, entrei na minha primeira reunião do conselho na Almeida Filhos. Eu tinha gasto o dinheiro do pagamento forçado R$ 312 mil em algo que Roberto odiaria. Quitei minha hipoteca e coloquei o resto em um fundo de assistência jurídica para trabalhadores. Não para mim, para outros como eu. Mas as ações? Essas eu guardei. A sala do conselho ficava no último andar, toda de vidro e madeira polida. Homens de terno viraram para me encarar quando entrei. Eu não estava mais vestindo bege, blazer esmeralda, cabelo cortado curto e penteado de forma diferente. Eu parecia alguém que pertencia àquele lugar, porque eu pertencia. Roberto sentou na cabeceira da mesa, diminuído. Seus olhos estavam vazios, seu terno caro caindo diferente nele, como se tivesse perdido peso por estresse. Quando me viu, desviou o olhar. Podemos começar? A secretária do conselho perguntou nervosamente. A reunião começou. Relatórios financeiros, atualizações de projetos, votações sobre novos contratos. Sentei-me quieta, ouvindo, aprendendo a linguagem do poder. Quando votaram em um novo projeto de construção, levantei a mão. A sala congelou. Tenho perguntas, eu disse. A mandíbula de Roberto se contraiu. Que perguntas? Sobre protocolos de segurança dos trabalhadores, estruturas salariais, políticas de promoção. O gerente do projeto gaguejou respostas que revelaram exatamente o que eu suspeitava. Atalhos tomados, salários espremidos, promessas quebradas. Votei não. O projeto passou mesmo assim. Eu tinha apenas 23%, mas a mensagem foi enviada. Depois da reunião, um membro mais velho do conselho se aproximou. Você vai fazer inimigos fazendo isso. Eu já os tenho, eu disse. Agora estou fazendo mudanças. Os resultados da auditoria chegaram 2 semanas depois. Henrique me ligou com as descobertas, sua voz tensa com raiva controlada. É pior do que pensávamos. Roubo sistemático de salários. Violações de segurança encobertas. Contratos de materiais inflados através de propinas. A empresa bem-sucedida do Roberto foi construída sobre exploração do começo ao fim. Pensei em todos os trabalhadores, homens que poderiam ter sido o Rafael.
Registre uma denúncia, eu disse. Anonimamente. Você poderia usar isso para tirá-lo completamente. Não preciso forçá-lo. Ele vai sair sozinho. Eu estava certa. A auditoria vazou para o Brasil Construção misteriosamente, embora a assinatura de Cristina Morales estivesse na matéria. Império Almeida, construído sobre exploração de trabalhadores, dizia a manchete. Investigações regulatórias foram lançadas. Os aliados restantes de Roberto o abandonaram. Reunião emergencial de acionistas. Voto de desconfiança. 78% a favor. Roberto foi forçado a renunciar como CEO. No dia em que esvaziou seu escritório, nos cruzamos no corredor. Ele parou. Está satisfeita agora? Olhei para ele. Realmente olhei para ele. O homem que tinha sentado à minha mesa de cozinha implorando. O homem que tinha rido enquanto meu filho limpava banheiros. Não fiz isso por satisfação, eu disse. Fiz isso para que nenhuma outra mãe tenha que assistir o que eu assisti. Você destruiu minha empresa. Não, eu disse baixinho. Eu a salvei de você. Ele foi embora, caixa de papelão debaixo do braço, e eu senti. Nada. Nem raiva, nem satisfação. Apenas paz. O conselho nomeou uma nova CEO, uma mulher com formação em engenharia que realmente entendia de construção. Seu primeiro ato. Revisão independente de todos os contratos de trabalhadores. Segundo, novos protocolos de segurança. Terceiro, sistema anônimo de denúncia ética. Na minha segunda reunião do conselho, propus algo. Quero um programa de bolsas de estudo para filhos de nossos trabalhadores. Engenharia, arquitetura, ofícios especializados. O custo? Alguém perguntou. Vamos encontrá-lo. Cortar bônus executivos se necessário. A votação passou por pouco, mas passou. A primeira bolsista foi uma jovem, filha de um encarregado de obra. Na cerimônia, ela me encontrou. Meu pai diz que você devolveu a dignidade dele, ela disse. Minha garganta apertou. Ele sempre a teve. Só ajudei ele a ver isso. Rafael começou de novo em outra empresa. Empresa menor, reputação ética. Em 6 semanas, aceitaram sua proposta de design para um projeto de prédio municipal. Quando ligou para me contar, ouvi algo em sua voz que não ouvia há anos. Orgulho. Orgulho real. Conquistado. Uma tarde, Camila bateu na minha porta. Quase não a deixei entrar. Mas a curiosidade venceu. Ela sentou à minha mesa de cozinha parecendo nada com a garota polida do casamento. Roupas simples, cabelo sem pentear, olhos vermelhos. Não espero perdão, ela disse. Então por que está aqui? Porque preciso dizer isso. Fui cruel. Achei que o dinheiro da minha família significava que valíamos mais. Meu pai me ensinou isso, e eu acreditei. Ela chorou. Lágrimas reais, não teatro. Até eu vê-lo se desmoronar naquele tribunal, e percebi ele é apenas um valentão, e eu me tornei uma também. O que vai fazer agora? Consegui um emprego em uma agência de marketing. Começando de baixo, de verdade. É humilhante. Ela enxugou os olhos. Rafael não fala comigo, não o culpo. Mas se você o vir, diga que sinto muito. Desculpas não são suficientes, eu disse. Você tem que se tornar diferente. Eu sei. Depois que ela saiu, não sabia se acreditava nela. Mas pelo menos ela estava tentando. 1 ano depois do tribunal, fiz algo que teria parecido impossível antes. Vendi a maioria das minhas ações, guardei 5% para direitos de voto e usei o dinheiro para começar uma fundação. Fundação Rafael. Fornecíamos assistência jurídica para trabalhadores explorados. Microcréditos para educação, sem garantias exigidas. Uma voz para pessoas a quem disseram que não tinham uma. Pequeno escritório no meu antigo bairro. Nada sofisticado. Real. Rafael ajudava meio período, consultando sobre segurança no trabalho, usando seu diploma de engenharia como deveria ser usado para proteger pessoas, não lucrar com elas. Também reformei meu apartamento, tinta amarela quente, não bege, móveis novos. Mas guardei uma coisa. Aquela mesa de cozinha, onde Roberto tinha assinado seu império. Lembrete, eu disse ao Rafael, que poder não é o que você toma, é o que você dá. 2 anos depois do tribunal, um jovem veio à fundação. 20 e poucos anos, queria estudar engenharia. Por que engenharia? Perguntei.
Porque quero construir coisas que importam. Minha mãe trabalha em construção, limpando canteiros depois que os trabalhadores saem. Ela diz que alguém precisa melhorar as coisas. Aprovei seu empréstimo na hora. Depois que ele saiu, olhei para as fotos na minha mesa. A formatura do Rafael, eu no meu uniforme de limpeza ao lado dele. Depois uma mais recente. Rafael na conclusão do seu primeiro projeto. Eu naquele blazer esmeralda. Mesmos sorrisos. Mundo diferente. Rafael entrou no escritório. Pronta para ir, mãe? O jantar está esperando. Quase. Mais uma candidatura. Sempre mais uma. Sempre, eu disse. Porque algumas batalhas não são vencidas em tribunais. Elas são vencidas uma pessoa ajudada de cada vez. 5 anos depois. Tenho 68 anos agora. Rafael tem 35, casado com uma professora chamada Ana que tem olhos gentis e me chama de mãe sem hesitação. Me deram um neto pequeno Henrique, nomeado em homenagem ao advogado que nos ajudou a vencer. A Fundação Rafael já ajudou mais de 200 famílias. 45 bolsas de estudo concedidas. 18 casos jurídicos vencidos contra empregadores exploradores. O grupo de engenharia Almeida, renomeado para se distanciar de Roberto, prospera sob nova liderança. Retenção de trabalhadores subiu 60%. Violações de segurança, 0. Roberto vive quieto agora em uma casa menor, recasado, diminuído. Alguns dizem humilhado, outros dizem apenas derrotado. Não penso muito nele mais. Camila dirige seu próprio negócio de consultoria. Práticas de comércio justo. Ela e Rafael são cordiais agora, não amigos, mas respeitosos. Ela doa para a fundação trimestralmente. Crescimento, mesmo que imperfeito. Mês passado, recebi uma carta do Departamento de Engenharia da USP. Queriam me homenagear com o Prêmio de Impacto Comunitário. Por demonstrar que engenharia não é apenas sobre estruturas, é sobre justiça. Rafael leu a carta em voz alta, rindo. Você não é engenheira, mãe? Não, eu disse. Sou algo melhor. Sou a razão pela qual engenheiros deveriam lembrar para quem estão construindo. Na cerimônia, fiquei em um pódio olhando para centenas de rostos jovens. Eu era faxineira, comecei. Criei meu filho em escadarias e cantos de escritório. Achei que educação o protegeria. Mas aprendi. Educação sem dignidade é apenas papel caro. Contei a ele sobre o banheiro, sobre a risada de Roberto, sobre a escolha que fiz. Vocês vão construir pontes, prédios, sistemas, eu disse. Mas lembrem-se, as pessoas que limpam seus escritórios, que derramam concreto, elas não estão abaixo de vocês. Elas estão ao lado de vocês. E se vocês virem alguém de joelhos quando deveria estar em pé, entreguem os documentos que ela precisa para se levantar. A ovação de pé sacudiu a sala. Naquela noite, durante o jantar em família, Ana perguntou: Você se arrepende da luta? Me arrependo de não ter lutado antes, eu disse. Mas a luta em si? Nunca. Ela me ensinou que eu nunca fui pequena. Eu apenas acreditei que era. Se você está assistindo isso, se essa história significou algo para você, escute com atenção. Você não é impotente. Pode ser que você ainda não veja sua arma. Mas ela está lá. Documente tudo. Lembre de tudo. Guarde cada papel. Porque um dia você vai precisar deles. E nesse dia, você estará pronta. Se inscreva em Histórias de Vingança de Idosos. Não por mim. Pela próxima história. Porque em algum lugar agora, alguém está de joelhos pensando que merece isso. E precisa saber. Não merece. Precisa saber que alguém lutou. E venceu. Inscreva-se agora. Essa não é apenas minha história. É sua também. Semana passada, o pequeno Henrique subiu no meu colo naquela mesma mesa de cozinha. Vovó, me conta uma história. Que história, meu amor? Sobre o dragão e a faxineira. Beijei sua testa. É assim, era uma vez uma mulher que achava que era invisível. Então um dia, ela percebeu ela nunca foi. Todos os outros apenas estavam com os olhos fechados. Ela viveu feliz para sempre? Ela viveu honestamente para sempre. O que é melhor? Pela minha janela, São Paulo brilha. Em algum lugar desta cidade, outra faxineira trabalha até tarde. Outro filho tenta provar seu valor. Mas agora eles sabem que é uma luta que vale a pena. E é assim que algumas histórias terminam. Não com vingança,
não com riquezas, mas com a prova de que uma pessoa, com um pedaço de papel e vontade inabalável, pode mudar tudo.